Olá, povo lindo! Boa noite, minha linda. É assim, normalmente no comecinho da live eu peço para as pessoas se apresentarem, eu digo que é o meu momento Xuxa, né? Peço para as pessoas se apresentarem, tudo. Só que hoje eu queria fazer uma coisa diferente. Como a gente vai falar sobre esse processo de imigração, de morar em outro país, pode ser que, né, que toque questões delicadas, né, nas pessoas. Então eu queria pedir nesse momento que as pessoas estão entrando ainda, que a gente tire um tempinho mesmo para refletir. Eu quero pedir para vocês enviarem boas energias e que a gente possa fazer essa live da melhor forma possível, que quem tiver que ser tocado seja tocado, tá bom? Perfeito, então. Então a gente vai, como eu falei para vocês, pedindo só para vocês irem enviando boas vibrações, energias positivas para a gente fazer essa live bem linda. E tem uma pessoa aqui, Eduardo. Você chegou aqui como, Eduardo? Você já era seguidor daqui? É Eduardo, deve ser, né? Esse eu não conheço. Pronto. Então, gente, eu vou só explicando para vocês que a ideia de hoje, eu vou compartilhar um pouquinho da minha história, né? Então, vocês que estão aqui até já conhecem um pouquinho da minha história. E falar como que eu fui superando algumas coisas, né? A Kátia que mora aqui na Suíça sabe como é que é. Nunca é fácil, né? A questão da superação, a gente está sempre fazendo isso, né? Sempre é um processo de recomeço, de ressignificar muita coisa. Mas a gente vai se permitindo, a gente vai se conhecendo, né? E cada dia é um aprendizado novo, na verdade. Inclusive, a Kátia faz parte de um grupo aqui da Suíça, só aproveitando que ela está aqui, que se chama Ocitocinas, que é a sede aqui em VV, e é um grupo muito lindo, assim, tem me feito muito bem participar dele também. Então, gente, eu vou começar então contando um pouquinho da minha história, né, para quem não conhece. Então, assim, primeiro, né, para quem está aqui a primeira vez, eu sou Amanda Soares, eu tenho uma formação em pediatria, e durante a faculdade, quando eu estava no quarto ano da faculdade de medicina, eu fui fazer um estágio na Romênia e nisso tem um primo meu que morava na época em Lausanne, vim, né, conhecer a Suíça, vim conhecer Lausanne. E daí nisso ficou aquela, né, nossa, queria muito voltar pra cá, queria muito voltar pra Suíça um dia, voltar pra cá e trabalhar aqui. E ficou, como minha mãe fala assim, joga pro universo, né, joguei isso pro universo. E voltei pra faculdade, na época, né, tinha um namoradinho, depois a gente noivou, casou e tudo. E aí a gente se mudou pra São Paulo pra fazer as residências, né. Em 2018, a gente divorciou e esse meu primo que morava na Suíça falou assim, vem, tenta a residência aqui na Suíça, né. Nisso eu já tinha feito pediatria e oncologia também. Com o momento que eu estava vivendo da minha vida, né, de dificuldade emocional e tudo, eu falei assim, eu vou querer ir lá para a Suíça, eu quero ir só pro colo da minha mãe, né. E aí foi o período que, no ano seguinte, eu voltei para Rondônia e trabalhei lá como pediatra, como oncologista, mas sempre sentindo assim, não é bem isso que eu quero, né, mas guardei para mim. Quando foi em 2019, aí falou de novo, né, por que você não vem para a Suíça? Tenta aqui vir para a Suíça. Aí nisso eu falei assim, bom, isso era 2019, eu falei assim, vou tentar, né, vou fazer o que eu preciso fazer, quem sabe daqui para 2020 eu não tô lá. Aí fui, mandei a papelada, tudo, né, que tinha que mandar o currículo, fazer uma letra de motivação, que é uma carta de motivação, tudo. Aí falei assim, bom, como eu não falava francês, eu tinha que me apresentar aqui o mais rápido possível, porque né, era necessário francês. E lógico, quando você está no país, o nível de francês é muito mais rápido. E eles tinham uma vaga, só que a vaga era para ser preenchida daqui a um mês. De quando eu fiz eles falaram assim, sim, a gente, né, vai te aceitar contanto que você venha para cá porque eu tinha experiência, né, eu já tinha 5 anos de pediatria na época.
E ele falou assim, mas você precisa vir pra cá o mais rápido possível para você começar já a desenvolver o francês. Aí nisso eu cheguei lá em Porto Velho pro Bud, que era o professor de francês, e falei assim, olha, é o seguinte, você tem um mês para fazer eu falar francês. E daí nisso ele falou assim, tá bom, eu aceito o desafio, né? A partir de agora você vai esquecer que você fala português. E daí agora vai ser tudo em francês então. Série em francês, música em francês, filme em francês. E aí eu lembro que a minha mãe morria de rir, porque ela passava, né, eu assistindo a série, ela falava assim, filha, você tá entendendo? Eu falei, não tô entendendo nada, mãe, mas o meu cérebro, ele tá captando e o meu ouvido está sendo treinado para essa bendita língua, né? Que apesar de quando você lê tem uma raiz similar, né? Porque também é do latim, mas quando você escuta realmente é uma língua muito diferente, né? E lá eu fui, fiquei um mês nesse intensivão lá, ainda lá em Porto Velho, lá em Rondônia, e vim pra cá. E aí quando você vem pra cá, né? Só falava assim, bonjour, c'est Amanda. Foi bem difícil, assim, nesse primeiro momento, né, com a parte da língua, que é uma coisa que todo mundo vive, né, gente, assim, independente do país que você vá, mesmo que você tenha uma base, né, tem muita gente que já tem uma base do inglês, mas quando vai ali no pega pra capar, que você tem que falar todo dia mesmo, tem que fazer ligação, tem que ir na padaria, né, tem que ir no supermercado, nessas horas que a gente vê, assim, que às vezes o nível que você tinha da língua que você achava que era bom não é tão bom assim. Tá certo. Quando eu vim pra cá, né, então vim pra Suíça, vim trabalhar, tive que refazer, estou refazendo ainda, né, a minha residência de pediatria, porque não é reconhecida automaticamente, né, então você tem que trabalhar pelo menos 5 anos para fazer esse reconhecimento, de 3 a 5 anos, dependendo do caso. E daí nisso eu falei assim, bom, nunca morei em outro país, né, fui pesquisar na internet, lá no YouTube. Tirando as coisas científicas, o resto, tudo eu procuro no YouTube. Como limpar não sei o que, como fazer não sei o que. Eu faço muito pesquisa no YouTube. E aí, quando eu pesquisei lá no YouTube assim, né? Brasileiro morando na Suíça. Ei, Jotinha! Ó, meu irmão aí, ele é campeão de audiência aqui nas lives. Um beijão pra você, meu lindo. E pra Gigi também, que eu vi que entrou. E daí eu fui lá no YouTube e vi brasileiro morando na Suíça, o que a gente tem que fazer e tal, né? Aí eu vi uma moça que ela falava assim, olha, primeiro conselho que eu dou, não entre em contato com brasileiros. Por quê? Porque se você chega no outro país e fica só em contato com o brasileiro, você não vai querer aprender a língua do local onde você tá, né? Vai ficar mais fácil, você vai ter uma tendência de querer ficar só ali na comunidade dos brasileiros. E eu falei, bom, fez sentido para mim nesse primeiro momento, né? Então eu cheguei aqui na Suíça, não fiquei nesse contato com brasileiros, né? Fui seguir minha vida, fui interagir com os nativos, como a gente fala, né? Aqui na Suíça tem muito estrangeiro, então mais ou menos 25% da população é de estrangeiro. E nisso, o que acontece? Existem muitas dificuldades, né? Primeiro porque assim, quando você está em outro país, não é só uma questão das pessoas falarem uma outra língua que não é a tua língua mãe, né? A tua língua materna. Não é só essa dificuldade. A questão é que você se sente sozinha. Às vezes tem coisas que é importante para você, que para as pessoas, né, que vieram de uma cultura diferente, não são importantes, né? Eu dou o exemplo da questão da família, né? A gente é muito família, né? Mesmo eu tendo morado muitos anos fora, eu sou muito família, assim. Eu ligo para os meus pais várias vezes ao longo do dia. Agora, nesse momento que eu tô com meu pequenininho, eu ligo para minha mãe todo dia. Então a gente é muito família. Então aqui o pessoal já não é tanto. Então tem essas diferenças de cultura. Às vezes, por exemplo, a gente, né, assim, de uma forma geral, né, a gente é mais tranquilo, tem com um determinado, teve um problema, ok, a gente vai achar uma solução. E às vezes tem gente que já não é tão, né, aqui algumas partes assim da Suíça, o pessoal é muito assim, né, com mente fechada para alguns temas e tal. Educação dos filhos, por exemplo. Então, assim, lógico que não existe regra geral, né? Isso nunca vai existir. Mas a gente sabe que tem vertentes, né, de comportamento e de forma de pensar de acordo com o teu país de origem. E isso foi me fazendo com que eu me sentisse sozinha. Eu pensei algumas vezes em desistir de estar aqui, porque era difícil, né? Muitas vezes eu abria a boca, o meu sotaque vinha antes de mim, né? Então eu abria a boca e já perguntava, é brasileira, veio da onde? No comecinho não, porque eu cheguei aqui ruiva, né? Então no comecinho eu achava que eu era irlandesa. Mas
Quando eu abri a boca, eu já via que era assim, brasileira e tudo, né? Então, foi um momento muito difícil, foi um momento assim que mais ou menos um ano que eu tava aqui, foi um momento que eu pensei em desistir e voltar pro Brasil, e aí foi um momento que eu comecei terapia e me ajudou muito, comecei a ver muitas coisas assim com outros olhos, conseguia ressignificar, foi um momento que eu me permiti mesmo começar a fazer uma viagem mais profunda, nessa questão do autoconhecimento, né? Me conhecer mesmo. E daí o tempo foi passando, tudo. Quando eu tava com mais ou menos um ano e meio aqui, eu conheci o Julian, né? Que é o meu atual companheiro. E no ano passado eu engravidei, né? Então eu já sabia que ia passar por esse desafio de estar grávida e, né, ter um filho, tudo, gestação, em outro país. Depois que eu engravidei, né, já estava trabalhando na época num consultório de pediatria. Uma mãe um dia chegou e falou assim: ai, doutora, que é a Kátia, inclusive, né? Kátia Corrêa. Chegou assim: ai, doutora, eu queria muito te conhecer e tal. Eu fiquei sabendo que agora a gente tem uma pediatra aqui brasileira. Aí pronto, né? Nisso a gente fez a amizade tudo e um dia ela me convidou para ir num jantar só com brasileiras. E isso, gente, eu posso falar para vocês que isso mudou muito a minha vida. Isso aqui eu já estava 2 anos morando na Suíça. E por que mudou a minha vida? Lembra que eu falei lá no comecinho que eu tinha assistido esse vídeo e tal? Falei assim, não tenha muito contato com os brasileiros no primeiro momento, né? Só que quando eu fui nesse jantar e tinham várias brasileiras, eu percebi o quanto eu precisava daquilo. A minha alma estava em festa, porque foi um momento tão lindo, tão mágico. Eram pessoas assim que estavam aqui há anos, eram pessoas que passaram com a dificuldade de você ter que aprender o francês, que passaram com a dificuldade de ter o companheiro que vem de outra cultura. No meu caso, meu companheiro é suíço. O Julian é suíço, né? Então, imagina, para quem é brasileiro, só de você ter pessoas que vêm de outro estado já é um choque de cultura. Imagine pessoas que vêm de países diferentes, né? Então, assim, tá ali com essas pessoas falando assim, olha, menina, vai dar certo. Na época eu lembro que eu tava muito preocupada com a questão do meu visto, né? E aí até a Adriane falou assim, me acalmou muito. Ela falou assim, não, fica tranquila, agora você tá grávida, vai dar tudo bem, vai dar tudo certo com a relação com teu visto, você vai regularizar toda a tua situação. Então, assim, eram pessoas que tinham mais experiência do que eu, eram pessoas que passaram pelo que eu estava passando, eram pessoas que podiam me dar a mão e eram pessoas que realmente falaram assim, olha, vão aqui te mostrando o caminho pelas pedras. Ok. Paralelo a esse processo, né, de ter mudado de país, de ter vindo morar na Suíça, o que acontece? Como eu falei pra vocês, muitas vezes eu ficava num lugar ruim emocionalmente, me sentindo sozinha e tal. Mas não foi só isso. Eu percebi também que no nível... Primeiro assim, no nível mulher, eu fui me deixando um pouquinho de lado. Por que eu digo isso? Porque assim, aqui já naturalmente as pessoas usam mais roupas assim, neutras, né? Tem a gente fala aqui que é a cartela do cinza, né? E a gente no Brasil é mais colorido, né? É normal isso nosso, né? E eu digo assim também que o pessoal aqui é um pouquinho mais pro lado riponga, né? Então, tem a mulherada que usa maquiagem e tudo, mas geralmente é mais o pessoal do leste europeu, né? O suíço mesmo, eles são muito mais tranquilos nessa parte assim de estética, se fizer a comparação com a brasileira. E eu percebi que assim, pra mim encaixar, pra não chamar muita atenção, eu fui me deixando um pouquinho de lado também, né? Eu fui deixando de usar maquiagem, eu fui deixando de usar as roupas que eram mais coloridas, fui usando roupas assim, roupas coloridas eu ainda usava, mas o estilo mudou um pouco. E daí, quando eu já sabia que estava grávida, fui um dia num jantar comemorar com os amigos que eu estava gestante, né? Quando eu tô indo para esse jantar e passo por uma loja que é toda assim de vidro e eu olho pro espelho, eu me vi como se eu fosse um fantasma. Gente, pensa numa pessoa pálida,
pálida de tudo, sabe, assim, mal cuidada. E eu fiquei assim, eu falei assim, meu Deus do céu, aonde eu me deixei chegar? Aonde eu esqueci de mim mesma? Qual foi o momento que eu me anulei? E aí eu comecei a perceber que para me encaixar, para que eu tivesse esse sentimento de pertencimento, que eu pudesse não chamar tão atenção pelo fato de ser brasileira, porque a gente, além disso, tem o fato de que a gente sabe que a gente brasileira, sempre vem o fato da gente ser brasileira primeiro, né? Então, aquela coisa assim, hot girl, né? Então, você tá numa baladinha, tá conversando com alguém, sempre. Não, eu não conheço uma brasileira que nunca viveu isso, né? Que nunca me relatou isso. Que em algum determinado momento, quando falou que era brasileira, sentiu que a conversa foi para um lado mais sexual, né? Normal, né, gente? Isso acontece. Então, normal que eu digo assim, a gente sabe que existe todo um estereótipo por detrás do brasileiro, isso eu quero dizer, né? Não que é normal a conduta, não é isso, tá bom? Enfim, então eu fui percebendo que assim, que para me encaixar, né, para não estar chamando atenção, para não ser vista com toda essa carga sexual que vem quando a gente fala que é brasileira, é tudo para que eu ficasse bem na foto, eu me anulei. Né? Eu me anulei, fiquei assim, fiquei essa pessoa pálida, essa pessoa, esse fantasma que eu vi nesse espelho. Isso foi uma coisa que eu reparei muito nesse dia. E outra coisa, paralelo a isso, foi a questão profissional, porque quando você muda de país, você tem que recomeçar a tua carreira. Ninguém, muito raro, a não ser que você seja assim, tipo um dono de empresa que foi convidado para gerenciar uma outra empresa, mas a maioria das coisas que vai continuar no mesmo patamar, né? Mas assim, a maioria das pessoas, principalmente assim, a maioria das mulheres vem para cá, para outro país e tem que recomeçar a parte profissional também, né? Então, quantas que eu não vi que, por exemplo, era advogada no Brasil e quando chegou aqui teve que limpar a casa, ou sei lá, tinha uma formação acadêmica, universitária, pedagoga, né? Chegou, aí foi virar babá. Então, assim, eu não tive que passar por esse processo né? Aqui, ó, é verdade, às vezes só o peso dos rótulos que nos colocam já nos faz sofrer e nos anular. Justamente, Kátia, justamente. Isso é muito difícil. Acho que para brasileiro tem que ter muita estabilidade, né? Para não ser tocada com essa questão do rótulo da brasileira, né? Na Europa ou nos outros países. E, enfim, o que eu tava falando aqui com relação ao profissional, né? E aí, o que eu fui vendo foi que, assim, com relação à questão profissional, como todas nós temos que recomeçar, no meu caso, o meu recomeçar foi refazer uma residência que eu já tinha feito no Brasil, né? E isso também foi um ponto delicado para mim, porque isso requer uma humildade. Você recomeçar, você esvaziar o copo e recomeçar, né? Tipo, reencher o copo, não é fácil, gente, não é fácil. E isso também nos coloca num lugar de anulação, porque se você junta o fato de que você não quer chamar atenção pelo fato de ser brasileira, que já te deixa com uma baixa autoestima, e o fato que profissional você também não está orgulhosa profissionalmente, porque você tem que recomeçar, você fica sentindo como se você tivesse que dar um passo para trás. A verdade é essa, né? A gente como a Kátia está falando aqui, na verdade a gente tem que ter muita sabedoria, você tem que estar muito bem com você mesma para fazer esse processo. Ok, é o preço que eu estou pagando para estar aqui em outro país, ok, eu estou seguindo o meu sonho, né? E é por isso que eu digo para vocês, não é fácil esse processo, não é fácil, a gente precisa de muita ajuda nesse processo para que a gente faça isso da melhor forma e da melhor forma sã, fisicamente e mentalmente também. Então, né, voltando na minha história, aí como eu falei para vocês, esse dia eu passei lá e vi assim, como eu tava um fantasma, né? E daí eu falei assim, poxa, Amanda, caramba, eu sempre fui tão vaidosa, né? Quando eu tava na faculdade, fui consultora Mary Kay, sempre me cuidei muito bem, assim, né? E eu falei, caramba, nunca
eu não esperava eu mesma me ver nessa situação, né? Descuidada e tudo. E daí uma prima minha, ela deu uma colorimetria para outra, né? Essa parte que você vê as cores, qual cor fica bem, qual cor te realça. Eu falei assim, ai prima, ai que legal isso, né? Eu falei, eu vou fazer isso também. E daí, né, foi até com o Epson, né, eu fiz essa parte, né, de imagem e tudo. E daí o que me chamou a atenção foi assim, quando ele veio aqui em casa, que veio fazer essa parte do guarda-roupa, que era pra tirar as roupas que eu gostava, das que eu não gostava e tudo, ele falou, você vai pegar o teu guarda-roupa e tu vai separar as suas roupas, né, o que você ama, o que você usa, o que você ama, o que você não usa. Aí quando ele chegou assim, quais são as roupas que você ama, mas você não usa? Aí, gente, eu vou só fazer uma pausa. Se eu estiver falando rápido ou vocês não estiverem entendendo, vocês dão um retorninho aí, tá? E aí eu mostrei lá pra ele quais eram as roupas que eu amava e não usava. Aí ele falou assim, por que você não usa aqui? Aí eu falei assim, essas roupas aí eu usava quando eu morava lá em São Paulo. Porque lá em São Paulo, né, eu como médica e tal, oncologista. Aí ele falou assim, tá, mas você deixou de ser médica? Você você trocou de profissão? Aí eu falei assim, não deixei de ser médica, mas é porque aqui eu sou meio como se fosse uma estudante. E daí ele falou assim, o quê, menina? Você nunca deixou de ser médica, você nunca deixou a tua profissão, né? Você só teve que passar por uma ressignificação, você teve que recomeçar, mas toda a tua bagagem, você nunca deixou de ter a tua bagagem. A tua bagagem sempre vai estar aí. Eu até faço uma pausa aqui, porque hoje tem muita gente assim passando por transformação, como fala, gente? Transformação profissional? Transição profissional, né? Uma coisa assim, que eu esqueci como é que fala isso agora em português. E aí, tem gente que fala assim, poxa, eu era farmacêutica e agora eu sou vendedora. Ou fala assim, eu era cabeleireira e agora eu sou gerente. Aí, muita gente fala assim, poxa, eu deixei a minha formação. Você nunca deixa a sua formação. Isso é uma coisa que eu aprendi. A nossa formação a gente nunca deixa. Sempre é bagagem. Sempre é uma coisa que vai trazer a mais. Sempre é uma coisa que vai vai somar na tua vida, tá? Isso acho que é uma coisa assim bem importante de deixar assim. Transição de carreira. Obrigada, Patrícia. Então tem muita gente tendo transição de carreira hoje em dia, né? Então assim, é muito importante. Isso aí soma, gente, soma, não tem como. Quantas vezes, às vezes assim, você tá conversando com alguém, você pode lembrar, não sei, assim, agora é raro, né? Mas na faculdade eu ainda lembrava coisa que eu tinha visto na escola, por exemplo, ou não necessariamente uma coisa que o professor falou, uma vivência, né? Então, assim, tudo isso na nossa vida tá trazendo para nossa bagagem. Ok. Como eu falei para vocês, quando foi acontecendo tudo isso, eu já sabia que estava grávida, né? Inclusive no dia que o Everson veio aqui, eu tava com um barrigão assim mesmo, já estava com 7 meses. E daí eu soube que era menina. Eu já sentia dentro do meu coração que era menino, mas eu fiquei sabendo que era menino. Confirmou. Aí eu fiquei assim, caramba, eu vou ser mãe de menino. Como é que eu vou mostrar pro meu filho que ele tem que respeitar uma mulher? Porque eu acho que a gente pensa muito isso. Eu até falei em outra live, né, na semana passada. Quando a gente vê assim que vai ter um menino, a gente pensa em muita coisa da nossa cultura, todos os exemplos que a gente vê, né, que da mulher sendo destratada, da mulher não sendo valorizada, e a gente tem um grande peso nisso, né? A gente muitas vezes não fala também, a gente fala muito assim da questão do homem e da mulher, mas a gente esquece de falar que também vem da gente, da mulher, se posicionar, se valorizar para que a gente passe isso para os nossos filhos, né? Então, o primeiro exemplo sempre vai vir de casa. E isso mexeu muito comigo. Eu fiquei pensando, nossa, como que eu vou mostrar isso pro meu filho? Como eu vou mostrar isso? Que ele tem que valorizar a mulher e que ele tem que tratar ela bem, né? E aí me veio. A primeira coisa que vai ser o exemplo dentro de casa é eu me tratar, né? É eu me valorizar e eu me priorizar. E eu sou aquele tipo de pessoa também que eu vejo assim, que eu tenho uma tendência a querer agradar a todo mundo, né? E quem tem tendência a querer agradar a todo mundo, de estar sempre sendo gentil, a gente se anula muito, né?
para estar agradando outra pessoa, você está dizendo não a você mesma. Isso foi um aprendizado que eu fui fazendo assim ao longo da minha vida. E aí nesse processo de falar assim, ok, então a gente tem alguma situação para resolver, como eu falei no começo, a gente sempre vai jogar para o universo, né? Então joguei essa questão no universo. E nisso foram aparecendo esses grupos, né, de empoderamento feminino. Fui conhecendo outros grupos de brasileiras também aqui na Suíça. Aí Maiara maravilhosa, que tá fazendo, foi assim, uma peça fundamental em todo esse processo, que é ela que colocou essa sementinha aí, né, que despertou a sementinha que existia dentro de mim para ter a coragem de falar. E nisso que eu falei assim, não, eu tenho que então aprender a me posicionar, e comecei então a estudar mais a fundo a parte do empoderamento feminino, no sentido assim, da gente mulher se portando mesmo como a nossa prioridade, né? A Louise Hay, ela fala assim, é uma senhora que passou por câncer, hoje em dia já tem várias meditações dela assim no YouTube, né? E ela trabalhava assim também essa questão da criança interior, tudo, né? Porque muitas vezes também a gente sofreu situações no passado, na nossa infância, que a gente foi rejeitada, que a gente foi deixada de lado, e a gente vai projetando isso de uma forma inconsciente ao longo de toda a nossa vida, né? E a Louise Hay, ela fala assim, todo dia quando você acordar, você vai falar eu te amo, para você mesma, né, no espelho, e você vai falar assim também, como eu posso te agradar? E aí nisso eu fui aprendendo também. Então hoje em dia eu já consigo olhar no espelho e falar assim, como eu posso te agradar? Como eu posso agradar a mim mesma, né? E vocês entendam que assim, passando por todo esse processo que você tem quando você muda de país, que você tem que se reconhecer, que você tem que passar, você tem que transmutar e ressignificar essa baixa de autoestima. Você tem que ressignificar esse processo de recomeço de carreira. Você tem que se adaptar e abrir teu coração para todas as diferenças culturais, inclusive isso no teu relacionamento, isso não é fácil. Então, por isso que hoje em dia, assim, eu sou muito, muito, muito feliz mesmo por todas essas ajudas que eu tive na minha vida, né? Que me ajudaram a fazer todas essas ressignificações e essas transformações. E com isso, a gente vai vendo assim que a gente cobra tanto da gente mesma, né? Então, assim, por exemplo, eu vejo que no começo, quando eu cheguei aqui na Suíça, eu tinha que falar um francês perfeito, né? Nossa, como, né? Eu tô aqui, tô me apresentando como médica e não sei falar a língua direito. E eu falei assim, gente, mas o bebezinho também não tem aquele processo, o tempinho dele lá e vai aprendendo e vai assimilando as palavras, né? Tudo na nossa vida tem um tempo. E às vezes a gente cobra tanto da gente mesma que a gente nem se permite passar pelos processos, né? E daí quando a gente vai se conhecendo e vai se permitindo, a gente começa a ser amiga da gente mesmo. Uma outra coisa que também nesse processo eu fui aprendendo é assim, toda vez que eu tinha uma dificuldade, eu aprendi a ver como se fosse uma amiga minha que estivesse me contando essa situação. Porque assim, quando é uma amiga, vamos supor que a amiga falou assim, putz, pisei na bola, fiz isso, não sei o que lá, o que você acha, amiga? Aí a gente fala assim, não, olha, fica tranquila, não cobra tanto de você, você pode recomeçar, você pode fazer de novo. Só que quando é com a gente mesma, a gente se flagela muito, a gente cobra muito da gente mesmo, né? A gente fala, ai, por que eu fiz isso? Nossa, não devia ter feito isso, ai, vou ter que recomeçar e tal. Mas a gente, assim, é meio que carrasca, meio que inimiga da gente mesma, né? Então, uma coisa que eu também fui aprendendo é que a gente tem que ser amiga de nós mesmos, né? Isso faz, quando a gente vira essa chavinha de fazer as pazes com a gente mesmo, é uma coisa em que a nossa vida começa a ser, assim, muito mais leve, muito mais tranquila, né? E daí, gente, por que eu tô falando de tudo isso, né? Por que eu tô compartilhando toda essa minha história? Por que eu tô aqui abrindo meu coração com vocês, né? Até fiquei um pouquinho, assim, emocionada. Porque aí nisso aqui também
a Mayara teve assim uma parte assim bem bacana, um peso bem importante, é que eu senti que por tudo isso que eu passei, né, por toda essa parte de ter me reencontrado como mulher morando fora, de hoje ter um relacionamento, né, com um suíço, de hoje ser mãe, que aí eu não falei, né, aí fiquei grávida, meu pequenininho nasceu, hoje ele tem 2 meses, tem 2 meses e meio. Então, por todas essas vivências que eu passei, eu falei assim, gente, eu quero ajudar essa mulherada, porque não é fácil. A gente assim, quando a gente muda de país, é como se a gente pegasse todo o pacote de crenças limitantes, colocasse nas costas e bora com todas as crenças limitantes. Ah, eu não posso porque eu sou mulher, eu não posso porque eu sou brasileira, eu não posso porque eu tive que recomeçar minha carreira, eu não posso porque eu não sou reconhecida, eu não posso porque agora eu só sou mãe, porque... Ou quem aqui, pra quem for mãe, né? Ah, então tô pedindo pra deixar a live estável. Tá certo, eu acho que a gente consegue sim. Pra quem já veio com os filhos, ou pra quem, como no meu caso, né, teve filho já em outro país, a gente facilmente se põe só no lugar como mãe. A gente deixa de ser mulher, né? Você assumiu aquele papel, ok, sou mãe, melhor mãe do mundo. Mas cadê você como mulher? E a gente tem que ter bem, né? O primeiro passo para você ser um bom cuidador é você cuidar de você mesmo. Porque se você não tá bem com você mesmo, você não vai cuidar bem do outro, né? Então esse é o pilar principal. E daí, como eu passei por toda essa situação, né, de autoconhecimento, de conhecer esses grupos de brasileiras, que eu vejo assim o quanto eles me ajudaram, o quanto a conversa delas tocava a minha alma. Porque eram pessoas que passaram pelo que eu passei e falavam a minha língua. E língua que eu digo aqui não é a língua de português, francês, inglês, espanhol. Não é essa língua. A língua é de se conectar da forma mais profunda com você, né? Então, como eu passei por tudo isso, hoje eu tô aqui para falar para vocês que eu tô abrindo a mentoria, né? A mentoria se chama Mães pelo Mundo, para que eu possa trazer essa voz, essas experiências que eu vivi para com vocês, para dividir com vocês. Então, como é que vai funcionar essa mentoria? Vão ser 7 encontros, são encontros que vão acontecer pelo Zoom. E daí, os encontros terão convidadas também. Então, por exemplo, tem a Geisa Mourão, que ela faz parte do programa Reconectando com a Sua Melhor Versão, que vai vir com essa parte, né, da sua autovisão, de você conectar com você mesmo, da mulher conectar com a sua essência. A gente vai ter a Maria Helena, que é psicóloga, que traz essa visão da constelação familiar, que é você estar bem com a família. E aqui eu faço um outro parênteses. Por que é importante a gente falar de família, né? Hoje, assim, um dos meus focos de trabalho é a parte da conexão com a família e da mulher com os filhos, né? Que é a parte do apego seguro, da psicologia positiva. Eu tenho uma formação, eu estou fazendo uma formação com relação a isso. A gente, mulher, a gente tem uma tendência de castrar os homens, né? Os pais, por exemplo. Então, por exemplo, você fala assim, amor, troca ali a fraldinha. Aí você fala assim, ah, não, deixa que eu troco mais rápido, né? A gente vai sempre assim, tem que ser do nosso jeito, a nossa velocidade. E a constelação, que vai ter um encontro que fala sobre a constelação, eu acho legal justamente por isso, porque cada pessoa na família tem o seu papel, cada pessoa tem a sua importância, o seu peso. Não é pra gente estar um querendo ser maior que o outro, ou um anulando o outro, né? E como a gente tem muito essa tendência, né? E é bem isso mesmo, as mulheres são de Vênus, os homens são de Marte, né? São sistemas operacionais diferentes. Para quem é da galera aí da TI, né? É como se fossem 2 sistemas totalmente diferentes, a cabeça do homem e a cabeça da mulher. E a gente tem que aprender a lidar com isso, tem que aprender a ter leveza nos nossos relacionamentos, né? Então, isso é uma outra coisa que que vai ser abordado também nesse grupo, nessa mentoria. Oi, Ellen. A gente vai ter também, um dos encontros vai ser com uma jurista, porque quando você muda de país,
tem toda essa questão que eu falei de você como mulher, de você como companheira, de você como mãe, mas a gente sabe que existe uma questão prática também, né? Você com visto, você com a tua papelada. Então a gente vai ter também um encontro com uma jurista que vai nos ajudar com essa parte um pouquinho mais prática. Então, a gente, né, tentei explicar um pouquinho assim, não sei se vocês têm alguma dúvida com relação a como vai ser a mentoria em si. E as aulas, né, o grupo, né, dessa mentoria, que vai se chamar Mães pelo Mundo, vai ficar disponível a partir do dia 2 de setembro. Então, a partir do dia 2, quem quiser fazer parte da mentoria está muito bem-vinda mesmo. Como vocês viram aqui, é um trabalho muito lindo, é um trabalho assim feito de coração mesmo, do meu coração para o coração de cada uma de vocês. Então, assim, se vocês se sentirem tocadas, se o que eu falei aqui faz sentido para vocês e vocês quiserem esse momento um pouquinho mais íntimo, que a gente possa ir um pouquinho mais profundo nessa trajetória, nesse processo, né, que é sair do Brasil e morar fora e com família, então vem comigo, dá a minha mão, que a gente vai andar junto e eu espero, assim, ser um instrumento mesmo. Eu espero que eu possa ser um instrumento, uma facilitadora nesse teu processo e que a partir de então você consiga estar muito melhor com você mesma, né? Que você possa se conectar com a tua essência. E a partir disso, a partir do momento que você estiver bem com você mesma, você vai ver como vai trazer muito mais doçura, muito mais leveza para as relações da tua família, com teus filhos, com teu marido. Que a ideia inicial, o objetivo inicial é isso, tá certo? Com relação, assim, eu recebi algumas perguntas no direct, né? Com relação a como que vai funcionar essa mentoria. Então, como eu falei, são 7 encontros. Vai dar mais ou menos 2 meses. E daí, o valor... quanto que vocês... Fala aí, quanto é que vocês dariam? Com tudo isso que eu falei, quanto que vocês pagariam por uma mentoria dessa? Só para ter uma ideia. Vamos lá, meninas. Que aí depois, mais tarde, eu falo quanto é que vai ser. Eu vou esperar primeiro a resposta de vocês, que perguntaram aqui. Quanto é que custa? Então, gente, só para quem tá entrando agora, só finalizando, eu tô falando aqui, né? Contei um pouquinho da minha história, da minha jornada, e eu convido vocês para participarem dessa mentoria Mães pelo Mundo. Eu vou deixar um espacinho aqui para pergunta, quem quiser perguntar, quem quiser saber mais como que vai funcionar essa mentoria. E para quem estiver bem conectado mesmo com isso que eu tô falando, para quem isso aqui tá fazendo sentido no coração, eu quero fazer um convite para cada um de vocês. Simone, não tem ideias, dá um chute. 297. Eu vou que ela deu um preço assim bem quebradinho, né? Assim, olha, vai ser bem completo mesmo, porque só pelo fato de ser 7 encontros, né, a gente vai ter convidadas, a gente vai falar dessa parte de você mulher, você como imigrante, você como esposa, você como mãe, tudo isso, realmente, assim, vai ser bem completo mesmo, mas vai custar 80 euros. Então, acho que cabe no bolso de vocês, né, meninas? E assim, gente, antes de ir para mais perguntas, eu vou abrir aqui um espacinho para as perguntas. Queria trazer assim duas mensagens para vocês, né? Uma que eu vi foi até o Julian que falou essa semana, que eu esqueci agora quem foi o poeta. Ele falou assim: foi no inverno mais profundo, no meio do inverno mais profundo, que eu descobri o verão lindo que habitava dentro de mim. E ele falou essa frase para mim no domingo de manhã, quando eu estava indo no encontro de empreendedoras brasileiras aqui na Suíça, né? E isso me tocou tão profundamente, porque eu fiquei pensando assim, a gente tem uma centelha divina, né? A gente tem uma essência de amor mesmo dentro de cada um de nós. Mas muitas vezes a gente não se deixa conectar com a nossa essência, né? Muitas vezes a gente não se deixa... essa parte, essa nossa parte divina se expressar. Então eu convido cada um de vocês, deixe mesmo esse verão lindo que está dentro de vocês, sair, se expressar, né? Deixar vir à tona.
Olha, a Ellen falou assim, ó, 1.200. Nossa, Ellen. Nossa, gente, era 80 euros, mas depois dessa resposta da Ellen eu vou colocar uns zerinhos a mais, então. E, gente, eu quero convidar agora vocês que estão aqui bem conectadinhos comigo. Quero fazer um convite bem profundo para cada uma de vocês. Eu quero pedir para que vocês fechem os olhos e pensem que muitas vezes, durante a nossa vida, a gente se sente como uma águia. A gente se sente como uma águia dentro de uma gaiola, presa. Quantas vezes, quando a gente está trabalhando numa coisa que a gente não gosta, quando a gente está com um relacionamento que não está fazendo bem pra gente, quando a gente está com aquele monte de conta para pagar que você não faz nem ideia de como você vai pagar. Então fecha os teus olhos e tenta se imaginar você como uma águia linda, maravilhosa, nessa gaiola, cheia de situações que estão te fazendo mal, que estão te incomodando. E aí eu te falo, muitas vezes na nossa vida, as situações são como a gaiola, mas a chave está do lado de dentro. Basta você querer abrir. Então é por isso que, se Papai do Céu permitir, eu tô aqui hoje, né, para fazer esse convite muito especial para vocês mesmos. Que, como eu falei no começo, que eu possa ser esse instrumento para ajudar e facilitar vocês nesse trabalho. Que a gente possa conseguir abrir essa gaiola do lado de dentro, que a gente aprenda a virar essa chave. Tá, minhas lindas? Vocês que são umas fofas, tá todo mundo falando assim, que lindo, vocês são umas fofas, gente. Gente, olha, eu acho assim, eu já ganhei tanto da vida, eu sou tão grata. Eu acho que a Amanda, assim, de 15 anos, nunca ia imaginar que um dia estaria aqui na Suíça, né, tá com família na Suíça, com um bacurizinho lindo. Todo dia agora eu acordo, tem esse sorrisinho banguelo do Jean. Então, assim, eu sou muito grata, de verdade, por tudo que eu ganhei até hoje. Então, assim, essa live de hoje, como vocês viram, foi até bem sem roteiro, mas, assim, foi porque foi do meu coração pro de vocês. Foi assim, realmente, assim, do íntimo mesmo, né? Oh, melhor pediatra que encontrei na Suíça. Ai, gente, muito obrigada. O carinho de vocês é muito lindo. É, meu bacurizinho. É porque antes de eu engravidar, eu falava assim, ai, queria tanto um bacuri, né? O Jean, pra quem não sabe, ele foi um bebê muito esperado. Desde 2018 eu sentia que queria ser mãe, né? Foi quando eu falei assim, não, eu quero mesmo ser mãe. E daí aconteceu e engravidei em 2021, né? Ele nasceu esse ano. Mas foi um bebezinho que mamãe já esperava faz tempo. A Alessandra, linda, também sou fãzoca da Alessandra. Pois é, gente, então, como eu tava falando, eu sou alguém que, eu sou muito grata pela vida, eu acho que eu já ganhei muito. E já tive que me cair, levantar, já teve situações, né? Acho que todo mundo passa por situações e fala assim, nunca vou sair dessa, né? Eu lembro assim, quando eu divorciei, eu falava, nunca mais vou dar um beijo na boca. Nunca mais vou querer um na minha vida. E várias situações, né? A minha cesariana foi cesariana de urgência, então eu fiquei assim, demorei um pouquinho assim pra recuperar, apesar de que, graças a Deus, tô super bem, né? Tô super bem recuperada. Mas eu lembro que eu falava assim, ai, nunca mais vou sair da cama, porque eu não conseguia fazer esse movimento assim de levantar da cama, né? De levantar do sofá. E é isso, né? A gente vai aprendendo. Cada situação difícil que a gente acha que nunca vai passar dessa situação, a gente vai aprendendo e vai ressignificando, vai transmutando, né? Então, eu espero poder fazer parte da vida de vocês, para quem se permitir, para quem se sentiu tocada pelo que eu falei aqui. E vamos lá, vamos seguir juntas, bem juntinhas. E, gente, eu acho assim, é tão lindo isso, porque outra coisa também que eu aprendi, eu até tava falando com a Kátia, que tava aqui no comecinho, a gente que, assim, todos os seres humanos, né, tem que se ajudar, mas principalmente, assim, mulher tem muito essa coisa, assim, de vaidade, né, de uma tá querendo ser mais que a outra, ou tá julgando a outra. Gente, a gente é irmã, né, meu Deus do céu, nós todos somos irmãs aqui, então que a gente aprenda também, assim, a dar mais a mão uma para outra, né? Se a gente
brigasse menos e se ajudasse mais, o mundo estaria bem mais feliz, né? Não teria guerra nem nada. Então, que a gente possa mesmo deixar essa sororidade que existe dentro da gente, né? Que existe essa irmandade, que a gente possa se permitir fazer parte, né? E aí, logo no comecinho tinha um rapaz, agora eu não tô vendo mais nenhum homem aqui na live, né? Só tô vendo a mulherada, mas assim, caso tenha algum homem que esteja vendo a live, só para explicar, é feito para mulheres, porque assim, a gente vai tratar essa parte do feminino, né? A gente vai tratar esse teu lado mãe. Então, é uma pegada diferente mesmo. Por isso que é uma mentoria que ela é direcionada para mães mesmo, só para caso isso tenha passado na cabeça de algum de vocês. GK1 é o que é isso? Acho que você tá mandando emotion e tá... Talvez a Juliane... ele tá falando, disputa entre mulher é sempre, né? E essa aqui na Suíça mais ainda, justamente. Gente, vocês têm alguma dúvida com relação à mentoria? Seja bem-vinda, Raquel. Olha, Raquel, a gente está falando aqui então sobre a mentoria, né? Mães pelo Mundo. Ó, e eu queria saber se vocês têm alguma dúvida, assim, hoje eu acho que foi uma das vezes assim que eu mais abri meu coração aqui no Instagram. Não lembro assim de ter tido nenhum momento como esse, foi assim bem especial pra mim. Eu tô aprendendo, né, gente? Porque eu acho principalmente a gente que sai assim pra gente que vem da área acadêmica, é muito difícil você se permitir falar com o coração. Só fazendo assim um desabafo pra vocês, né? E vocês podem imaginar que todas as crenças limitantes que passaram na minha cabeça antes de falar dessa mentoria, né? Inclusive críticas assim, né? Todas que vocês puderem imaginar também, né? Mesmo dentro de casa. Então eu tô muito orgulhosa até de mim mesma, porque logo no comecinho a gente estava falando de transição de carreira, né? Não vou deixar de ser pediatra não, tá, meninas? Podem ficar tranquilas que eu vou continuar cuidando dos bacurizinhos dos meus pequenos todinhos, tá? Mas a gente aprender a falar com o coração, a se permitir, é difícil, não é fácil não. Então, assim, eu tô até orgulhosa de mim mesma, de me permitir estar aqui, estendendo a mão a vocês, me permitir fazer esse projeto que eu senti no meu coração mesmo, né? A Mayara que tava aí no comecinho, ela, na verdade, a gente tava assim, explicando como é que chegou, como é que eu cheguei até aqui, né? Eu tava ali no grupo com a Ellen, né, com a Safira e tudo, fazendo um plano profissional, né? Traçando um plano profissional para o futuro. E aí faltava 5 minutinhos para a reunião, para acabar a reunião, eu falei assim, olha, quer saber? O que eu queria mesmo era levar a minha voz. Eu queria mesmo era ajudar as pessoas passarem pelo que eu passei. Porque como eu falei no comecinho da live, no começo eu não me permitia, né? Não me permitia receber essa ajuda que foi chegar, já estava 2 anos, hoje eu moro há 3 anos na Suíça, né? Então eu comecei a entrar em contato com esse lado de me permitir receber essa ajuda, já estava 2 anos, né? Então eu passei 2 anos aí dando aquela patinada. E é Taisa? Tem uma aqui, acho que é Taisa, tá falando. Sincronicidade porque você acabou de mudar para outro país? Qual foi a sincronicidade? Explica aí pra mim. Eu tinha... Quantos anos? Eu tinha 29, né? Foi em 2019, 29. Quando eu me mudei. Aí depois você me fala, minha linda, por que foi a sincronicidade? Se você acabou de se mudar para outro país, o que foi? Mas assim, na verdade, essa questão de idade é muito relativa, né? Porque aprender a gente tem que estar aberto para aprender sempre, né? E cada pessoa sente o chamado da vida em momentos diferentes também, né? Tem gente que veio pra cá, era novinha, era adolescente, né? Eu já fiz toda uma formação no Brasil para depois vir pra cá. Já tenho amigos que
nem chegaram a fazer a residência no Brasil, né? Já vieram fazer a residência aqui na Suíça. Olha, decidiu se mudar ontem. E você vai pra onde? Você vai pra qual país? Então, ó, para quem tiver como a Taisa, que já tomou a decisão, né, que vai fazer a mentoria, no dia 2 de setembro, eu vou disponibilizar aqui para vocês já entrarem, né, já poderem comprar e ter acesso, e a gente vai programar também o começo das aulas. Pra França, ai, tá coladinha aqui. A França é muito linda mesmo. Então seja bem-vinda e a gente vai fazer um caminho muito lindo no que eu puder ajudar. Eu vou ficar muito feliz mesmo. Gente, mais alguma de vocês tem alguma dúvida, quer perguntar mais alguma outra coisa? Ficou clara pra você, Thais, como que... Não sei se eu tô pronunciando certo, né? Depois você me corrige. Gente, eu tô pensando aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar essa live salva, porque tem muita gente que tá pedindo aqui pra deixar salva. E daí, pra quem vocês souberem que tá passando por essa situação, né, que é mãe, tá morando fora do país, né, tá morando fora do Brasil, e precisar de ajuda, e precisar, assim, desse acompanhamento nesse processo, compartilhe aí, porque eu acho assim, o que a gente falou primeiro foi assim, muito de coração mesmo, né? Eu fiz isso com muito carinho. Então compartilhem para essas pessoas, para que a gente possa realmente ajudar aquelas pessoas que estão passando por isso. Tá certo? Então, gente, ó, o Daniel tá chegando agora, a gente tá finalizando, a live vai ficar salva. Tchau, tchau, gente!